Sejam muito bem-vindos ao Café com o Pai. Que bom amanhecer, que bom estar na presença do nosso Pai Celestial. Jesus disse que agora podemos chamar Deus de Pai. Não é um Deus distante, é um Deus próximo, um Deus que cuida, que ama. E esta é a casa do Pai, seu lugar, o nosso lugar. Sejam muito bem-vindos. Nosso texto hoje é Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4 vai falar sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. O Espírito que levou Jesus ao deserto é o Espírito do Senhor. Existem provas, existem lutas na nossa vida que não são demônios. Porque muitas vezes nós achamos que tudo é demônio. Mas existem provas, existem lutas na nossa vida que Deus permite para que a gente cresça, para que a gente alcance algo maior. Depois da batalha, depois da luta, depois de vencer tudo isso, a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele nos dá a sua recompensa. Então aprenda a olhar e enxergar e ver o que é provação de Deus e o que é tentação do inimigo, ok? A Bíblia diz que Jesus é levado ao deserto e Ele é provado depois de 40 dias com fome, de jejum. A Bíblia diz que Ele é provado. E a provação foi em cima daquilo que era a necessidade de Jesus no momento. Às vezes, Satanás vai tentar nos oferecer algo naquilo que é o momento que vivemos, seja financeiro, seja físico, emocional. Cuidado com aquilo que lhe é oferecido, porque pode não vir da parte de Deus. Olha, Satanás, ele ofereceu a Jesus usando a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus ela pode ser usada de uma forma errada. Então aprenda a depender do Espírito de Deus e dizer: Senhor, isso é do Senhor, porque o inimigo sempre vai nos oferecer segundo a nossa necessidade. Mas não aceite oferendas do inimigo, aceite o que vem do Senhor. A Bíblia diz que depois que Jesus ele passa pela prova, os anjos o serviram. Que bom! Porque depois que a gente vence as tentações, sempre o Senhor enviará aquilo que nós precisamos, aquilo que são os nossos sonhos, são os nossos projetos. Também nesse texto de Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que é um chamado. Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. Quem sabe este ano o Senhor está te chamando para a salvação, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, é tempo. Quem sabe o Senhor está te chamando para evangelizar, quem sabe para trabalhar como voluntário, como servo na igreja, seja no diaconato, ministério infantil, ministério com os jovens. São tantas as necessidades da igreja e há um chamado de Deus para você. Talvez você olhe e diz: eu não sei fazer nada. Aquilo que nós não sabemos, nós aprendemos. Seja dependente do Espírito Santo. Jesus, para chamar, ele dependeu de uma unção, ele dependeu do Espírito do Senhor. Dependa de Deus e tudo vai dar certo. Se prontifique a dizer: eis-me aqui. Qual é a necessidade? O que eu posso, onde eu posso servir na igreja? Porque a obra de Deus é grande e ela necessita de trabalhadores. Não se esconda do chamado de Deus. Faça como os discípulos, que a Bíblia diz, imediatamente largaram o barco e foram até Jesus. Sabe, esse imediatamente é o hoje, é o agora. Não é esperar o final do ano, o ano que vem, quando você estiver aposentado, não. O chamado de Deus é para agora, é para o hoje. Seja para salvação, entregar a tua vida, seja para trabalhar na obra. Além disso, a palavra de Deus disse no capítulo 4, que além desse chamado imediato do Senhor, Jesus ele sai a evangelizar. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Quero declarar que sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, a luz de Cristo sempre vai brilhar em todas as áreas. Que Deus te abençoe e você tenha um domingo de excelência. Amanhã estaremos juntos no capítulo 5 de Mateus com o Café com o Pai.